Em meio à crise provocada no mundo pelo coronavírus, surgiram várias iniciativas para destacar os fatos positivos da cobertura da pandemia. E entre essas ideias está a criação de um site por um brasileiro que mostra apenas as boas notícias que são divulgadas pela imprensa. Pela TV, rádio, jornais, internet, redes sociais, o assunto é um só. A Europa faz as contas de dias cada vez mais trágicos. O número real de infectados no país pode ser 10 vezes maior. As mortes por conta da Covid-19 subam ainda mais. Esta é a primeira pandemia da história acompanhada em tempo real. Cada caso confirmado, o placar das mortes, a falta de leitos de UTI, de respiradores. Aprendemos a ler gráficos, a entender os esforços para achatar a curva. Sabemos da importância de lavar as mãos por 20 segundos e, claro, o motivo de estarmos em casa. A psicóloga Cláudia Cropo, que atua aqui em Londres, explica que o consumo de notícias é também uma forma de defesa para o ser humano neste momento de trauma coletivo causado pela Covid-19. A gente, quando está numa situação traumática, o nosso cérebro entra nesse estado de alerta. Então, fica meio que tentando procurar o perigo para evitar o perigo, para se proteger, né? Só que daí nisso acaba alimentando também, né, a ansiedade, acaba alimentando outras questões. Nessa pandemia, vivemos um paradoxo. Estamos isolados em casa e cada vez mais conectados. Mas se vasculharmos no meio de tanta notícia ruim, dá para encontrar sinais de esperança. E foi pensando nisso que surgiram projetos que filtram apenas as informações bacanas sobre o novo coronavírus. Ao invés de contabilizar as mortes, esse site foca diariamente no número de recuperados. Já são 200 mil. Os jornais digitais destacam a corrida científica para desenvolver uma vacina contra a Covid-19 e tratamentos. As histórias de superação. In my blood, there may be answers. E o alento gerado pelas doações e boas ações aos que mais precisam. Até alguns jornais tradicionais passaram a dedicar uma coluna positiva sobre o novo coronavírus. É difícil de encontrar, mas tem notícia boa. E eu comecei a compartilhar com vários amigos essas notícias para eles também se sentirem a mesma sensação que eu estava sentindo naquele momento, que era de estar vendo aquelas notícias me trazia um pouco de esperança. Foi assim que Fernando e 3 amigos decidiram lançar um site em português. Eles compilam diariamente todas as notícias boas publicadas na imprensa brasileira. De uma semana para cá, eles pularam de 12 mil visualizações para mais de 1 milhão. Fernando tem recebido um retorno gratificante dos seguidores que se sentem ajudados. É triste, por um lado, o fato de ver as pessoas assim, tão ansiosas, tão deprimidas, mas por outro, está fazendo bem para elas, passando esse tipo de notícias. Está sendo incrível.